Paz do Senhor, hoje nós vamos estudar Ruth. Você pode me perguntar, mas na lição anterior de Sansão não era Samuel? Sim, mas tem duas mulheres nesse período de Juízes que é muito importante, são bem lindas as lições que eu resolvi fazer. Uma é Ruth, que é de hoje, e a outra é Ana, que é a mãe de Samuel. Então, pega o seu caderno, sua Bíblia, sua caneta e vem comigo! A história de Ruth está no próprio livro, que tem 4 capítulos. O livro de Ruth, nós vamos ler de 1 a 17. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ia até que viesse a ser grandes, abster-vos-ias de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separe de ti. Então aqui a gente está vendo a história de uma família, Elimeleque, Noemi, um casal, efraítas, eles são de Efraim, da tribo de Efraim. Falei que sempre ia dizer de qual tribo era o personagem. Eles então de Efraim. Tinham 2 filhos, Quilion e Malom. Estava passando fome em Judá, então eles resolveram ir para a terra de Moabe. Então eles vão com seus filhos para a terra de Moabe, chega lá, morre, os filhos casam com moabitas, um casa com Orfa, o outro casa com Ruth. Passa-se 10 anos, morre também os 2 filhos dela. Ela se encontra desamparada na terra de Moabe, como uma estrangeira. E ela ouviu dizer então que em Judá a fome havia passado. Então ela resolve voltar para sua terra. Acontece que as noras começam a segui-la
E ela para e pede para as noras voltarem para o seu povo, voltarem para os seus deuses, para que elas possam casar. Ela não tem mais filhos, não tem como fazer as noras casarem, né? Aí o que acontece? A órfã dá um beijo, chora e despede-se de Noemi e volta ao seu povo. Ruth, porém, não faz isso. Ruth agarra-se à sua sogra e fala: não, não vou. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ela faz ali uma profissão de fé. Aqui a gente entende nesse versículo que Noemi, ela evangelizou as suas noras. Ruth, então, ela está convertida ao Deus verdadeiro. Ela tinha renegado todos os deuses moabitas, porque nesse momento ela fala: o Senhor. Olha o que ela fala neste versículo 17, ela fala assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver. Então ela fala que o Senhor, quer dizer, o Senhor dela, faça o que lhe aprouver a ela, mas que ela iria com a sogra. Uma declaração de amor a Deus e uma declaração de amor à sua sogra. E assim, se a gente continuar o capítulo, a gente vê que elas entram então em Canaã, elas estão chegando em Judá, o povo todo comenta: essa não é Noemi? Ela fala: não me chame Noemi, porque eu saí daqui com filhos, com marido, e estou voltando triste e amarga, me chame Mara, que quer dizer amarga. Porque o que significa o nome delas? Elimeleque significa Deus é meu rei. Noemi quer dizer bela, amigável, e Ruth quer dizer amizade. Ruth era casada com Malom. Então, ambas chegaram lá em Judá, e Noemi, como viúva, com uma estrangeira, sua nora. E o que acontece? Naquela época, no capítulo 2, nós vimos que Ruth, então, agora ela está em Israel com a sua nora, uma estrangeira, mas convertida ao Senhor. E na lei de Moisés, Deus determinou que os proprietários de terra permitissem que os pobres e necessitados fossem às suas terras na época da colheita, e tudo que ficasse no chão, que caísse da colheita, eles não recolhiam, eles deixavam para o pobre, para os pobres. Isso está em Levítico 19:9, Levítico 23:22 e Deuteronômio 24:19. Isso era uma lei, a lei da respinga, que Deus deixou para o seu povo fazer isso. E quando elas chegam, então, elas estão com uma situação de pobreza, e Ruth, então, combina com a Noemi que ela vai a um campo para poder respingar, ou seja, pegar as migalhas, pegar os restos que ficavam deixados pelos seus proprietários para serem recolhidos. Nós vimos então que a Ruth vai colher as sobras, pegar para ela e para Noemi no campo de Boaz, uma coincidência que para Deus não tem nenhuma coincidência. Boaz, o dono da propriedade, olha o que ele fala no capítulo 2, versículo 5, quando ele vê essa moabita em seu campo. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi na terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar respinga e juntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Eu li os 5 e os 6 e os 7. O que aconteceu? Moabe veio ao campo e viu uma mulher. E ele achou ela muito bonita, porque ele logo se interessou e perguntou ao empregado: quem é essa moça? E ele respondeu: a moabita. Isso era péssimo, porque para ele era uma estrangeira, e ele sabia que o povo de Israel não se misturava com os estrangeiros. Mas é nora de Noemi, então isso já gostou, porque Noemi era parente dele. Olha que interessante! Boaz gostou muito de Ruth. Olha o que ele fala no 8 e o 9.
Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após ela. Não dê ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que as servas tiraram, do que os servos tiraram. O que nós estamos vendo aqui? Ele está protegendo essa moabita. Ele olhou para ela, gostou muito dela e falou: olha, já avisei para os empregados ninguém tocar em você, porque era comum as mulheres serem violadas nos campos. Essas pessoas mais simples que iam ser violadas. Então ele falou para ela ficar junto das outras, se precisasse beber água, bebesse junto para se proteger. Ainda deu ordem para que ninguém tocasse nela. E a gente vê que nenhum empregado arriscaria perder o seu emprego tocando numa mulher que o próprio dono falou que não era para tocar. Agora, vamos imaginar a fofoca que não devia estar correndo entre o pessoal. O nosso chefe, hein, o patrãozinho aí, olha, ele gostou da moabita, ele está protegendo ela. Olha o que acontece no versículo 12, ele volta, chega perto dela e fala o seguinte: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. O que isso nos lembra? Ele soube o que ela fez com a Noemi, que ela era estrangeira, mas estava acompanhando a sua sogra, estava trabalhando, colhendo para ajudar, pegando os restos, né, para ajudar a sua sogra. Então ele declara uma bênção sobre a vida dela. Vamos ler novamente: o Senhor retribua o seu feito e seja cumprida a tua recompensa. O que isso quer dizer? Nós vimos em Gênesis 12, 3, na história de Abraão, que Deus fala assim: aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Aqui então Ruth está fazendo o quê? Está abençoando Israel, nesse caso na figura de Noemi. E ela vai ser retribuída. Ele fala: o que você fez, ele está declarando essa passagem, você vai ser abençoada também. No capítulo 2 ainda, o 14, fala assim: a hora de comer, Boaz lhe disse: chega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda sobejou. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o dono chamando-a para sentar com ele, deixou ela molhar o pão dela no vinho dele, deu grãos tostados para ela comer. Mas a fofoca devia estar correndo. Ixi, olha esse chefe, vamos ver aonde vai essa questão. Todo mundo já estava percebendo que o chefe estava, o patrão estava apaixonado. Tudo isso era um projeto de Deus na vida de Ruth. Deus estava abençoando ela, quebrantando e colocando um amor intenso de Boaz pela Ruth. Olha o que acontece no versículo 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe, não a repreendai. O que nós estamos entendendo? Que Boaz dá ordem a eles o seguinte: olha, vocês vão voltar ao trabalho, mas vocês vão pegar umas espigas boas e vai deixar pelo caminho para que a Ruth colha. Não repreendais, deixa ela colher essas espigas também. Então ele facilitou um pouco. Ela não estava pegando só restos, ela já estava recebendo dele espigas boas, espigas que eles, os trabalhadores, colheram e jogavam ali para ela pegar. Quando ela chega em casa, então, ela vai contar toda essa história para a sogra. Noemi vê que ela chega com muita coisa boa e pergunta: meu Deus, que coisa maravilhosa, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. O nome do Senhor cujo campo trabalhei é Boaz. Ela fala então,
Vamos ler o 19 inteiro. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e é um entre os nossos resgatadores. O que isso quer dizer? Ela ficou alegre e falou: meu Deus, não é coincidência. Deus é maravilhoso, não tirou a sua benevolência de cima de nós. Ele é o nosso resgatador. E aí foi explicar. Existia então a lei do levirato. Ele era um resgatador por conta dessa lei. Essa lei está em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Nós não vamos ler, mas você pode ler. Essa lei dizia o seguinte: um irmão morreu, não deixou filhos, o outro irmão casava com a viúva para dar filhos, para ficar todo mundo na mesma tribo, que eles casavam entre eles, né? Então, o resgatador era quem? Era aquele, isso ia passando de parente a parente. Se não fosse um irmão, seria um parente mais próximo, até o parente podia casar com a viúva para dar filhos. Aquele ficaria como se fosse daquela tribo. Nesse caso, seria da tribo de Efraim, porque eles eram da tribo de Efraim. Então, sempre tem um parente para casar com aquela viúva, para dar filhos a ela e continuar a descendência dela daquela tribo. Era a lei do levirato. Sempre existiu o resgatador, que era o que fazia o papel de casar com a viúva. Nesse caso, Noemi viu, entendeu que como Deus era maravilhoso, colocou, não era coincidência, colocou a Ruth para respingar, colher na vinha do seu, no campo, né? Não era na vinha, no campo do seu parente, que seria resgatador. Como ela era velha, ela poderia passar para sua nora, ele resgataria a nora nesse caso. Então ela fica muito feliz. E quando ela viu isso, então, ela dá um conselho para sua nora. Falou assim no 22 ainda do capítulo 2. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia da serva de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou. Ficou com a sua sogra. Então ela ficou colhendo no campo de Boaz, que era um parente da Noemi, colheu junto das servas dele, das empregadas, porque ela ficava sendo protegida, até que estava acabando o trigo e a cevada. Noemi então tem um plano para sua nora, porque ela sabia que dentro da lei o Boaz poderia resgatar a sua nora, né? Então ela disse aqui, agora nós vamos ler o capítulo 3, de 1 a 5. Disse Noemi a sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cuja serva estivesse um de nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada da eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te dê conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirá os pés e se deitará. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disser, farei. Noemi, então, tem um plano. Ela já tinha percebido que Boaz estava apaixonado pela Ruth e que estava terminando o tempo de cegar, de colher. Estava acabando o trigo e a cevada. E o que ia acontecer? Ela ia voltar para casa e aí acabou. E ela então tem um plano, e um plano bem ousado para a época. Por quê? Porque mulher nenhuma naquela época entrava num quarto de um homem e ia deitar-se aos pés dele, que não fosse sua esposa ou uma concubina.
E ela então manda ela botar os melhores vestidos, se perfumar, tomar um banho e fazer isso, porque ela sabia até onde estava o amor de Boaz. Ela tinha percebido, como uma mulher mais velha, experiente, ela já tinha entendido que ele estava muito apaixonado por ela. Então isso aí foi um modo dela acelerar as coisas, vamos dizer assim, né? E ela dá toda a instrução que a Ruth tinha que fazer. Então, a Ruth faz exatamente o que a Noemi orientou ela. Ela espera Boaz, então, ir dormir. Viu que ele já tinha bebido vinho, já estava alegre, ela esperou ele dormir. Quando ele dormiu, ela entrou de mansinho, deitou aos pés da cama dele, descobriu o pé dele para dar frio ele acordar, né? Lá pela meia-noite ele desperta e vê uma mulher. Estava tudo escuro aos pés dele. Ele perguntou: quem é você? Ela fala: sou Ruth. Mas olha o que ela fala. Ela não fala só sou Ruth. Ela fala assim, a partir do 9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. E estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, que é pobre ou rico. O que ele disse então? Ela pega, quando ele fala, sou eu, Ruth, ela mostra logo que não estava ali para brincadeira, diz, joga sobre mim, né? Estende a tua capa sobre a tua serva, porque é teu resgatador. Então ela mostra para ele, explica para ele o que ela queria. Ela queria um casamento, porque ele era um resgatador da família e poderia resgatá-la. Ele fica alegre, feliz, fala: olha, você é maravilhosa, porque você não é uma qualquer uma. Você é jovem, poderia ter ido para qualquer homem mais jovem, mas não, você fez o certo. Você veio me procurar, que eu sou o resgatador. Então, promete para ela que vai fazer o que a lei mandava. Mas agora nós vamos ver o que acontece. Ruth então fica com Boaz e eles não tiveram relacionamento nenhum. A Bíblia registra isso. Você vai continuar lendo, né, o capítulo. E de manhã cedo, antes que as pessoas percebessem, ela já saiu de lá. Ele deu 6 medidas de cevada para ela levar para a sogra. E quando ela chega em casa, Noemi pergunta a ela: como é que foi? Aí ela fala assim, ó, quer ver? E disse ainda, no 16, 3:16. Em chegando em casa de sua sogra, essa lhe diz: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele me as deu e lhe disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, filha minha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. O que acontece? Noemi entendeu. Ele não vai descansar enquanto não conseguir casar com você. Só que tinha outras pessoas que estavam antes dele no direito de resgatador. No capítulo 4, isso nos fala. Então, o que Boaz teve que fazer? Boaz foi à porta da cidade, assentou ali, e eis que o resgatador de Boaz havia falado, ia passando. Então disse: ó, fulano, chega aqui, assenta-te. Ele virou-se, assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui também. Isso era para ser testemunha do que ele ia falar para o resgatador antes dele, que tinha um resgatador. Ele disse, assentaram-se e disse Boaz ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença deste que estão assentados aqui e do teu povo, do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Imagina quando o cara disse que ia resgatar, ele ficou desesperado. Olha a tacada de Boaz. Então disse Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomará da mão de Ruth a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele.
E isso assustou o cara, porque uma moabita, eles não gostavam de se misturar. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Vidi-me tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. O cara falou: não, eu não quero então não, vai você. Ele então ficou muito feliz. Então ele pega diante dos anciãos que estão ali como testemunho e fala: olha, diante de vocês estão vendo que eu estou comprando o campo de Noemi, que era dela, que era de Elimeleque, da Noemi, dos seus 2 filhos, Quilion e Malom, e estou resgatando a sua nora, a Noemi. Também vocês são todo testemunho, e todo mundo aqui no 11 diz que estava após, disseram: somos testemunha. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, vai-te valorosamente em Efrata, faze o nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Declararam bênção sobre a vida de Boaz. Boaz então fica muito feliz, casa-se com Ruth. Ruth então casa com Boaz, tem o primeiro filho, Obed, que trouxe muita alegria para Noemi. Inclusive as vizinhanças, as vizinhas, todas ficaram muito contentes, falaram assim: ele é restaurador da tua vida, o 15, 4:15. Este é o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Que coisa linda! Ruth foi uma filha maravilhosa de Noemi, é uma história de vitória. Nós temos muitas coisas para aprender na vida dela, com a vida dela. Eu quero dizer agora geração, vamos começar de Pérez, até chegar em Boaz e continuar. Diz assim no capítulo 4, versículo 18. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou já Naazon, Naazon gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. A geração que Ruth deu ao povo de Israel foi até o rei Davi. Ela está na geração do rei Davi. O que nós podemos tirar de lições da história de Ruth? Em primeiro lugar, quando a situação estiver pessimista, tire os olhos do todo e perceba os detalhes. Às vezes nós nos deparamos com situações ao nosso redor em que parece que tudo vai mal e a gente fala: ai, tudo na minha vida está dando errado, tudo vai mal. Mas para um pouco e pense: será que tudo mesmo? Tudo é uma palavra muito abrangente. Veremos que tem coisas boas que estão acontecendo na nossa vida que passam despercebidas por conta da situação que estamos vivendo no momento. Sabe, por mais cruel que seja a realidade, sempre há motivo de termos esperanças. No meio do caos, Deus pode redesenhar e mostrar que nem tudo está perdido, porque Deus é maior. Segunda lição que nós podemos tirar da vida de Ruth é possível amar mesmo em circunstâncias desoladoras. Noemi teve essa experiência com grande intensidade. Quando Ruth faz essa aliança, essa declaração de amor de Ruth, a sua nora, de Ruth, a sua sogra, é muito lindo isso. Isso para mim, é uma das maiores declarações de amor que alguém faz ao outro. Nesse caso, a sua nora, a sua sogra. A forma com que ela fala, que ela se declara, não é um amigo, é mais que um amigo, a sua sogra. É uma declaração linda. E o amor é o vínculo que une as duas pessoas. É incrível isso. Tem uma frase que diz que o amor bonito é aquele que vê no outro beleza. Você vê que o amor de Ruth, ela se entrega a Noemi sem nada em troca. Ela está com uma sogra que não tem nada, voltando para uma terra que não é ela, para se tornar estrangeira em terra alheia. Mas esse é um amor, o amor é assim, é sublime, é entrega, sem esperar retorno. Coisa linda, né? Esse amor de Ruth
por ela. Terceira lição que nós podemos aprender com a história de Ruth é: para vencer os problemas e as dificuldades, temos que derrotar o inevitável. O poder da iniciativa é a chave da vitória. Ela não ficou esperando que tudo acontecesse, ela tinha que realmente derrotar o inevitável, a pobreza em que elas viviam. O que ela fala? Olha no capítulo 2, versículo 2, ela fala: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga. Ela toma uma atitude, ela se levanta e fala: vou trabalhar, vou respingar, vou colher, vou fazer alguma coisa por nós. Então ela dá o primeiro passo, a iniciativa é tudo. Não acredite que a sorte vai bater a sua porta se você não tomar uma iniciativa, né? Tem história de um homem que ele estava numa enchente, ele ora a Deus e pede a Deus para o socorro. Então, o que acontece? Os vizinhos chamam: vem, desce, desce, desce. Ele: não vou não. Aí sobe no telhado. E aí parece o corpo de bombeiro no meio da enchente com um barco, e eles botam uma escada para ele descer, entrar nesse barquinho e ir embora. Vem, ele fala: não vou não. Ele esperando não sei o que, mas não aceitava nada que fosse, que chegasse para ele como socorro. Aí vem um helicóptero da prefeitura e joga uma escada, e ele também não sobe, não vai. O que acontece? Vai subindo a água, esse homem morre. Chega no céu, ele vai questionar a Deus: poxa Deus, eu orei, confiei no Senhor, fiquei esperando o Senhor me dar vitória e o Senhor me deixou morrer? Ai, Deus fala para ele: não, meu filho, eu te mandei vários socorros. Eu te mandei primeiro os vizinhos, você não quis. Depois eu mandei o corpo de bombeiro com um barquinho, você também não quis. Depois eu mandei a prefeitura com helicóptero, você também não quis. Quem não está entendendo sou eu, Deus falou. Então, cuidado com isso. Deus pode agir no sobrenatural e fazer coisas sobrenaturais, mas Ele pode agir também no natural. Pode mandar uma pessoa te ajudar num momento de aflição, ou você tem que tomar uma atitude, e Deus vai te ajudando numa coisa normal e natural. Lembre-se então que a iniciativa é tudo. Tomemos a iniciativa de sairmos da situação em que nós nos encontramos. O quarto que podemos aprender com Ruth é: Deus é sábio, onipotente e bom para transformar os desastres da vida em vitórias. É possível que a vida tenha te levado para caminho de dores, de sofrimentos, e você pode estar perguntando: será que Deus não me ama mais? Será que Deus está me castigando? Será que o Senhor não está vendo? Será que o meu destino é sofrer? Talvez você possa estar perguntando por que algumas coisas estão acontecendo, que você não tem respostas para ela. Veja a declaração de Noemi no capítulo 1, versículo 22. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamareis Noemi, que quer dizer amável? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Essa foi uma reação automática de Noemi: se culpar, achar que Deus estava punindo-a. Como pode ser automática na sua vida achar que Deus está te punindo? A vida de Noemi não estava em maldição. Deus queria usar todo o caos que tinha acontecido na vida dela para dar uma grande vitória na vida de Noemi. Creia nisso. Os acontecimentos da tua vida, mesmo os mais difíceis de se entender e de passar por ele, Deus está no comando, Deus está na direção e Deus tem sempre uma vitória para você. Em Romanos 8, 28, tem um versículo que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, mude a sua oração hoje, diga: Senhor, creio que o Senhor tem um propósito para tudo isso que está acontecendo na minha vida, sei que o Senhor não me deixou passar por essa situação, é porque eu posso suportar e o Senhor tem um plano maravilhoso. Creia, o Senhor está contigo. Assim como Deus mudou toda a história da vida de Noemi, dando vitórias na vida dela, Deus fará na sua também. Tudo que passamos, todas as dificuldades, Deus tem planos, Deus tem a misericórdia e creia que Deus é bom. Aprenda a tirar lições das dificuldades.
Na Bíblia não tem passagem que diz que nós não vamos passar por dificuldades. A vida, a gente passa muitas dificuldades, muitas aflições, mas tem um versículo na Bíblia que diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aprenda então a tirar lições do caos, dos problemas e creia que no meio de toda dificuldade não perca a esperança. Deus é o Deus do impossível e fará maravilhas na sua vida. Creia nisso. Nós chegamos no fim da lição de Ruth, uma lição de vitórias, muitas tristezas, mas grandes vitórias, grandes alegrias. E no final, tudo deu certo. Que coisa linda que nós podemos aprender com Ruth. A próxima lição nossa será Ana, a mãe do último juiz de Israel, Samuel. Então inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que você vai receber notificações assim que eu postar uma nova lição. E se você tem gostou dessa lição, compartilhe com um amigo, ajuda a divulgar o canal, para que outras pessoas sejam abençoadas também, assim como você está sendo. Vamos então orar para a gente terminar a nossa lição. Senhor, nós estamos felizes porque nós aprendemos com Ruth a passar toda e qualquer situação firmada no Senhor, tomando atitude, se levantando, não se lamuriando, pode ser qualquer situação, mas nós estaremos firmes no Senhor, porque o Senhor é o que nos dá a vitória. Assim como tu deu a Ruth, deu a Noemi, o Senhor dá a vitória a cada um de nós. Essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, coloca em tuas mãos, para que o Senhor dê vitória. Sela com o selo da vitória essa vida. A dificuldade que seja, que ela esteja passando, não importa, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. E assim como o Senhor foi com Ruth, o Senhor será com essa pessoa. Abençoa abundantemente. Enche de paz e de alegria nesse momento. Haja milagre nessa vida. Nós entregamos essa vida em tuas mãos, nos entregamos também em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição.